Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 11 recomendações que os pacientes devem receber no período pós-operatório de uma cirurgia oftalmológica e o que ele deve fazer para ele poder passar por esse período de uma forma bem tranquila e ter uma boa recuperação visual. Eu sou o Dr. Emerson Badaró e esse é o canal da Viver Oftalmologia. Recomendação número 1. Quando o paciente deve começar a usar os colírios depois que faz a cirurgia? Para saber essa resposta, depende de como foi feita a anestesia desse paciente. Caso tenha sido uma anestesia tópica, ou seja, uma anestesia de colírio, o paciente ele deve começar a usar os colírios pós-operatórios assim que sai do centro cirúrgico. Por outro lado, quando é feita uma anestesia de bloqueio, que é aquela que o paciente sai com um curativo mesmo no olho, um curativo de gaze, ele tem que esperar o médico tirar o curativo e a partir do momento que ele tirou o curativo, ele vai começar a usar os colírios pós-operatórios. Questionamento número 2 é como usar os colírios. Os colírios eles são uma forma de apresentação de remédios, ou seja, eles têm remédio dentro deles. E dentro de uma cirurgia oftalmológica, a gente faz uso de colírios principalmente por efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e antibióticos. Nós queremos diminuir a probabilidade de uma infecção e a gente quer que o paciente tenha uma inflamação mais baixa, que ele possa recuperar aquilo ali de uma forma rápida. Por isso, eu recomendo sempre que os pacientes sigam rigorosamente os horários dos colírios. Existe um motivo desses intervalos serem realizados dessa forma. E eles sendo usados da forma correta, o paciente diminui muito a probabilidade de ele ter alguma intercorrência. Então, siga as orientações que estão escritas na sua receita e faça daquela forma correta para você ter uma recuperação melhor. Questionamento número 3, esse é muito importante. Se acontecer de eu precisar usar de mais de um colírio na mesma hora, como que eu faço? Bem, quando acontece de coincidir, de pingar um colírio na mesma hora que um outro, o paciente tem que pingar um colírio, esperar um intervalo de pelo menos 10 minutos para ele poder pingar o segundo colírio. Isso porque nesse intervalo de tempo é o tempo suficiente para o organismo absorver aquele primeiro colírio e dá tempo para o segundo colírio ser usado e também ser absorvido. Quando o paciente faz uso dos dois colírios, um na sequência do outro, sem respeitar esse intervalo de tempo, pode acontecer do segundo colírio lavar o primeiro e ele não ter o efeito que a gente quer. Então a recomendação é, quando coincidir os horários, pinga um colírio, espera 10 minutos e pinga o outro colírio. Aí isso já puxa para um próximo gancho, que é a próxima pergunta. Questionamento número 4 é em relação ao paciente que já usava colírios antes da cirurgia e que vai usar também no pós-operatório. Sobre isso é uma dúvida extremamente frequente, extremamente comum no consultório, e eu acho muito importante que o paciente tenha essa dúvida sanada. Por quê? A gente não pode interromper tratamentos que são feitos previamente à cirurgia, mas a gente também precisa que o paciente use os colírios pós-operatórios. Para os meus pacientes eu sempre faço uma nova receita, explicando isso na receita, como que ele vai fazer o uso conjugado desses dois tipos de medicação, tanto do pré-operatório quanto do pós-operatório. Se isso não estiver claro para você, tira essa dúvida com o seu médico, porque isso é muito importante. A gente não pode parar um tratamento por causa da cirurgia, e muitas vezes a gente precisa associar os dois tratamentos, ou seja, a gente vai manter usando os colírios pré-operatórios e usar também os do pós-operatório. Questionamento número 5 é como eu faço a limpeza das mãos antes de pingar um colírio. Extremamente importante a gente manter a desinfecção do olho e dos colírios que a gente vai usar no pós-operatório para a gente diminuir a probabilidade de uma infecção no sítio cirúrgico. Para fazer a higiene da mão antes de usar o colírio, a recomendação é lavar com água e sabão. É simples, lava com água e sabão, seca a mão, pinga o colírio. Depois que usou o colírio, lembra de tampar o colírio e guarda ele no lugar limpo. Não tem necessidade de grandes condutas. Se o paciente quiser lavar a mão com água e sabão, depois ele passar um álcool gel também é ótimo, não tem problema nenhum. Mas água e sabão geralmente já é o suficiente para a gente conseguir fazer a higienização das mãos antes de pingar um colírio. Questionamento número 6. Como eu uso a proteção de acrílico no pós-operatório? Para os meus pacientes, eu sempre entrego para eles no pós-operatório uma proteção de acrílico que ele deve usar no primeiro dia depois da cirurgia e ele vai usar também durante uma semana para poder dormir e evitar de ter algum acidente durante a noite. É comum que o olho fique incomodando um pouco depois da cirurgia e de madrugada a gente perde um pouco a noção do cuidado. Então pode ser que o paciente coloque a mão no olho, coce o olho, leve a mão de uma forma um pouco mais forte. E esse curativo de acrílico serve para proteger e inibir um contato da mão com o olho. Então o paciente deve fazer uso dessa proteção de acrílico no primeiro dia de pós-operatório e depois por pelo menos uma semana para poder dormir. Questionamento número 7. Como eu faço a limpeza do olho depois da cirurgia? A limpeza do olho
ela deve ser feita com muito cuidado, com bastante zelo, e ela tem que ser feita com soro fisiológico e gase esterilizada. O paciente pode lavar o rosto, não tem problema algum, mas o olho em si ele tem que tomar bastante cuidado, principalmente para não apertar o olho, para não forçar ali o olho e não trazer nenhuma intercorrência. Eu não recomendo que o paciente faça uso de água boricada, porque a água boricada pode trazer queimaduras na pele e no olho. E também não faça uso de algodão, porque o algodão pode deixar algum fiapo, e aquele fiapo acabar caindo no olho e ficar incomodando o olho do paciente. Então a limpeza correta ela deve ser feita de lavar o rosto normalmente e limpar o olho com soro fisiológico e gase esterilizada, principalmente no período da manhã, que é onde é mais comum ter um pouco de acúmulo de secreção, e essa secreção ela deve ser retirada sempre que ela aparecer. Questionamento número 8. Doutor, eu posso usar óculos de sol depois da cirurgia? Pode e deve usar o óculos de sol. Quando a gente faz uma cirurgia oftalmológica, é comum que o paciente sinta desconforto com a luz, é comum ele sentir um pouco mais de sensibilidade com luminosidade, tanto de ambientes externos quanto de ambiente até interno. Então, para o paciente que está sentindo que a luz está incomodando, eu recomendo sim que ele use o óculos de sol. O óculos de sol ele serve para trazer conforto e ele tem também uma vantagem que ele serve como uma barreira física, para não deixar cair nada de poeira, nenhuma sujeira no olho. Então eu acho que é sim recomendado que o paciente faça uso do óculos de sol, não tem problema nenhum, e isso traz até para a gente uma segurança a mais. Questionamento número 9 é quando o paciente volta a tomar os remédios que ele já usava para tratamento de outras doenças antes da cirurgia. Bem, no período pré-operatório, no dia da cirurgia, o paciente vai ficar de jejum e a gente vai trazer para o paciente recomendações do que ele vai fazer com aqueles remédios que ele fazia uso. Por exemplo, remédios para tratamento de diabetes e pressão, a gente vai precisar fazer um ajuste no dia da cirurgia para evitar ter hipoglicemias ou pressão alta ou baixa na hora da cirurgia. Entretanto, a partir do dia seguinte da cirurgia, o paciente ele tem que voltar a usar os remédios da forma usual, que ele já fazia uso antes, da forma que o médico assistente tinha prescrito. Então a recomendação é, volte a usar da mesma maneira que você usava antes da cirurgia, a partir do dia seguinte da cirurgia. Questionamento número 10. E se eu sentir dor e desconforto no pós-operatório? A nossa cirurgia ela é feita com bastante cuidado, com bastante zelo, para o paciente sentir o mínimo de desconforto possível. Entretanto, isso é um processo cirúrgico e como uma cirurgia pode existir dor e algum desconforto no pós-operatório. A minha recomendação é que os pacientes façam uso de analgésicos comuns que eles estejam acostumados a usar, seja dipirona, paracetamol ou algum outro que ele tenha costume e que saiba que funciona. Entretanto, se essa dor for de uma intensidade maior e não esteja sanando com esses remédios mais simples, o paciente ele deve retornar ao consultório, ele deve entrar em contato com a gente para que eu possa examinar e ter certeza que aquela dor não é referente a nenhuma intercorrência e que é do processo natural do pós-operatório. Então, a minha recomendação é que o paciente faça uso dos analgésicos que ele está acostumado a fazer. Se a dor não estiver melhorando ou se ele tiver com alguma dúvida, ele entra em contato com a clínica para eu poder examinar e ter certeza do que está acontecendo. E o último questionamento é em relação a quando o paciente deve voltar ao consultório. Esse questionamento ele é extremamente importante porque acontece do paciente que está se sentindo bem, que está enxergando bem, está tendo uma recuperação boa da cirurgia, e ele optar por adiar um retorno ou ele optar por não ir no dia que o médico marcou inicialmente. Essa é uma recomendação que eu não faço para os meus pacientes, porque o motivo da gente marcar uma data específica do paciente voltar no consultório é baseado nas principais intercorrências que podem acontecer num paciente que é submetido àquele procedimento cirúrgico em outros locais. Então, existem datas, em épocas do pós-operatório, que existe maior probabilidade de intercorrência e eu quero que os pacientes venham no dia da consulta para eu avaliar se existe alguma coisa de diferente acontecendo e se estiver acontecendo, eu poder tratar logo no início dessa alteração, de tal forma que isso não evolua e o paciente possa ter uma recuperação mais rápida. Então, essa é a importância do paciente vir no dia que a gente marca. Essas datas elas não são aleatórias, a gente escolhe as datas baseado nos motivos médicos de principais intercorrências que podem acontecer e isso tem que ser respeitado para a gente poder ter uma recuperação boa. Essas são as minhas principais recomendações de pós-operatório. Se você tiver alguma outra dúvida dessas que eu não falei aqui, pode mandar aqui nos comentários que eu vou saná-las. E se tiver algum outro amigo, alguma outra pessoa da sua família que vai ser submetida à cirurgia oftalmológica, encaminhe esse vídeo para que ele também possa passar por esse período de uma forma tranquila e ter uma recuperação visual boa.